Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Olá, pessoal! Hoje a gente está começando mais um episódio do Todos na Web. Eu sou Amanda Marques, analista de projetos no seu web. Sou uma mulher parda, dos cabelos longos, volumosos e cacheados, castanho escuro. Tô usando um óculos de grau transparente e uma camiseta preta com o logo do seu web. E hoje eu tô aqui com a Suzeli Damasceno, com a Alexandre Ocalva. Eu vou pedir para vocês se descreverem e também se apresentarem um pouquinho para o nosso público. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Alexandre, meu sinal é feito com os dedos apontados tanto para o queixo quanto para a bochecha. Eu sou amarelo, tenho cabelos e barbas grisalhos, uso um óculos de armação preta com formato quadrado, meu olho é castanho escuro. Estou usando uma camisa preta, né, com a logo do Web para Todos. E eu sou arquiteto, também sou consultor de acessibilidade e inclusão. Também sou o embaixador do projeto do Web para Todos, do Libras ABC, e sou gestor de projetos dentro da 7.1 Acessibilidade Criativa. É isso. E eu sou a Suzeli Damasceno, hoje eu estou representando o Web para Todos, com o movimento que eu coordeno também. Eu sou mulher branca, tenho cabelos loiros, Chanel acima, né, dos ombros, um pouco ondulados, olhos castanhos bem escuros. Eu uso um óculos um corretivo, né, de armação esverdeada. E também estou usando a camiseta do Web para Todos. E o meu sinal em Libras é esse aqui. Eu aponto o meu indicador direito para uma pinta que eu tenho do lado, na bochecha direita, e dou uma giradinha. Ah, legal. Gente, estou muito feliz de receber vocês aqui hoje. É muito, muito importante para a gente tê-los aqui. Acho que é importante contextualizar o pessoal que está em casa, que estamos aqui com dois intérpretes de Libras, e em alguns momentos o Ale ele vai sinalizar, em outros ele irá falar, pois ele é uma pessoa oralizada. Quando ele sinalizar, um dos intérpretes de Libras fará a dublagem da voz dele, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre áudio e vídeo. A web ela tá cheia de conteúdo e eles precisam ser acessíveis para todo mundo, já que algumas pessoas podem não enxergar o conteúdo na tela ou escutar o que está sendo transmitido. Então é sobre isso que eu quero trocar com vocês hoje, tá bom? Combinado? Vamos lá. Boa. Perfeito, vamos começar. Imagina que você não escuta e está numa aula online, está no transporte público consumindo algum conteúdo, olhando para os slides ou então vendo aquele vídeo e não tem legenda. Ou então não tem transcrição. Como que é que vocês acompanhariam esse conteúdo? É um desafio que muitas pessoas enfrentam no dia a dia, e quando as pessoas acessam esses vídeos e áudios sem recurso de acessibilidade, elas se deparam com uma série de barreiras aí para poder acessar plenamente esse conteúdo. Eu queria que tanto a Lê quanto a Su compartilhassem um pouquinho sobre como é que é essa vivência aí, principalmente o Alê, e como é que a gente pode lidar com essas situações para que esses conteúdos eles sejam acessíveis a todos. Bem, sobre esse tema, né, a questão do áudio e do vídeo, quando não são acessíveis, é um pouco confuso, porque durante toda a minha vida, né, eu acompanho diversos sites, mensagens de redes sociais, então a gente fica trocando ali nas redes sociais e a gente sempre vê conteúdos dentro dessas mídias, né. Então, ao assistir esses conteúdos, por diversas vezes, a gente vê diversas publicidades em jornais, ou então instituições culturais que estão produzindo conteúdos e na tela você encontra a pessoa falando, tem uma janela de libras ali muito reduzida e às vezes você vai observar aquela legenda e ela não está ali disponível para as pessoas, né. E aí você pode até pedir para o próprio software fazer uma legenda automática, né, então você baixa no computador aquele mesmo conteúdo e ele produz a legenda, só que infelizmente isso traz muitas barreiras, né, porque a inteligência artificial, por exemplo, ela traz diversas falhas de digitação. E aí, quando você tem o recurso da estenotipia, que está sendo produzido ali exatamente para aquele conteúdo, é muito mais interessante. Então, nesse período pós-pandêmico, a gente teve muitos problemas, porque na pandemia a gente tinha as legendas que eram produzidas de maneira automática. E elas eram produzidas com uma falha muito grande. E aí a gente não tinha intérpretes. Então, era uma situação contrária daquelas instituições de notícias que antes tinha a legenda de Libras, por exemplo, a janela de Libras, mas não tinha a legenda escrita.
Então, quando a gente vai observar esses diversos conteúdos, existem algumas plataformas de jornais que oferecem a legenda, mas essa legenda ela é produzida de uma maneira que não tem acessibilidade para a pessoa que ela necessita, ou que ela está muito rápida, ou então porque ela não acompanha, tem uma falha, ou então tem um excesso de informações e aí eu preciso voltar esse conteúdo para entender. Então, isso é uma grande barreira que a gente tem. Já no WhatsApp, por exemplo, ele tem um lado positivo, que agora o próprio WhatsApp, quando alguém manda um áudio, né, e esquece que, por exemplo, eu sou uma pessoa surda, né, e aí manda um áudio para mim, mesmo sabendo que eu sou oralizado, aí pensam que eu escuto, e aí naquele momento eu preciso manter muita calma, né, ter paciência e esperar aquele áudio ser reproduzido e utilizar a função de transcrição do áudio que está corrente ali no WhatsApp, né. Claro, não é perfeita, tem algumas falhas, mas de alguma forma me traz esse desafio de poder ter acesso a esses conteúdos. Mas o grande problema que eu observo também é que quando a gente vai trabalhar esses elementos de contraste da legenda, acaba que não tem um conforto visual para a pessoa que está lendo aquela legenda e fica maçante, cansativo, porque esses elementos imagéticos não são pensados. Agora, quando a gente vai falar sobre o áudio, a principal coisa que me preocupa é exatamente uma pessoa cega, por exemplo, ela vai ter acesso à informação em áudio, mas o que está em vídeo ela não tem. E às vezes a gente tem diversas pessoas surdas e pessoas surdas que usam diferentes recursos. Por exemplo, tem um surdo que usa o aparelho, que pode ser um aparelho analógico, que não tem tanta tecnologia, ou então ele de alguma forma está ensurdecido e para ele vai funcionar de uma forma. Agora, o implantado vai funcionar de uma outra forma. Ele vai ter acesso a outro tipo de faixas de áudio. Mas essa questão da legenda, ela poderia ser melhor utilizada até para dar esse apoio visual para aquela pessoa que tem acesso de alguma forma ao áudio, mas ela não consegue acompanhar. E aí ela pode recorrer a esse outro recurso para ter acesso completo. Então, a legenda e a língua de sinais. Então, dessa forma, eu vou ter acesso completo para entender aquela informação e não perder. Então, para mim, eu acho que isso é um ponto muito relevante. Essa triangulação de recursos de acessibilidade, pelo menos, vai me dar mais conforto. Fantástico o que o Ale falou, ele já deu uma aula, já deu uma visão muito geral sobre a importância mesmo da gente pensar em acessibilidade em áudio e vídeo, né, e não só contar com áudio, sem uma legenda, sem uma audiodescrição, sem libras. Mas antes de eu continuar, né, até para falar sobre o que que a norma traz, eu queria que o Ale falasse sobre como é usar implante coclear. Você é bioimplantado, então você ouve tudo, não ouve? Sim, ouço bem pouquinho, mas só, pessoal, não é porque eu falo bem o português, fazendo 30 anos que eu não estou para falar bem o português, para vocês me ouvirem. Então, nesse ponto, é um esforço individual, né? Com o apoio da minha família, que me ajudou muito a melhorar na comunicação. Então, uma coisa muito importante, você associar, apesar de falar português, e isso não significa que eu sou uma pessoa, um fit, que eu ouço 100%, não. Eu dependo muito da questão da leitura labial, dos intérpretes, libras e mais da legenda. Eu preciso de 3 ferramentas ao mesmo tempo e 5 ouvindo tudo ao mesmo tempo para eu entender a informação de forma clara, se é isso que eu entendi, eu compreendi as interpretações de todas as informações, ou eu pego a essência da informação, ponto. Aí por exemplo, sou usuário de implante coclear, eu sempre usei o aparelho auditivo. Como eu tive uma piora progressiva, de repente, o uso de aparelho auditivo não estava mais surtindo efeito nenhum. E aí eu falei assim: "Bom, vou fazer um implante coclear". Eu fiz sem expectativa nenhuma, porque eu sou surdo do mesmo jeito, falo em libras, já faço a leitura labial, então não tenho muito o que preocupar. E aí, quando eu fiz implante coclear, nossa, achei que era outro universo. Aí depois compreender o universo dos ouvintes, por que que as pessoas amam tanto a música, aí eu consegui perceber essa diferença. E aí, no ambiente digital, por exemplo, no site, nas redes sociais, eu tive uma grande dificuldade. Por quê? Porque o som, apesar de eu usar o implante coclear, o som que eu capto no áudio dos vídeos, no Instagram, no WhatsApp, no site, nos vídeos que tá no site, não é a mesma coisa da voz humana. Para mim parece que eu sou meio robótico, tá, então eu ainda não consigo assimilar direito.
Então, por isso não significa que sou uma pessoa um fit, não. Imagine uma pessoa idosa que vai perdendo a audição progressivamente até não escutar direito. Então, eu estou nessa fase, só para você entender. Isso não significa que eu esteja 100%, talvez 70, 75% que eu consigo captar as palavras-chave das frases, principalmente no áudio. Assim como no telefone também, no noticiário, que eu consigo captar esse som no site. Só que ainda é um incômodo para mim. Então, o que que eu faço? Eu preciso da legenda para eu confirmar a informação que eu ouvi. Enquanto não tem legenda, meu Deus, o que que eu faço? Eu vou recorrer ao intérprete de Libras para tentar entender a informação, pegando as palavras-chave. Então, isso é um trabalho cansativo para mim. Vocês têm que entender que para vocês, pessoas que ouvem, é um conforto absurdo estar assim na zona de conforto. O filho só consegue imaginar, processar as informações rapidamente, enquanto eu, pessoa surda, não. Acho que ainda está para trás. Então, para eu correr atrás, é correr contra o tempo. Que aí sim, eu preciso da legenda, pelo amor de Deus, gente, vamos colocar legenda. Acho que sabe que a inteligência artificial ainda é falha na questão da comunicação. Então, aí, ó, só para você entender, cada pessoa surda tem uma característica diferente. É. Pessoas surdas com seu aparelho auditivo, pessoas ensurdecidas que perderam a audição com o tempo, pessoas que nasceram surdas ou adquiriram com o tempo. Cada um tem percepções diferentes. Então é mais fácil oferecer de uma vez por toda De um jeito. legenda, intérpretes, libras e áudio também. Os três ao mesmo tempo, porque intérpretes, libras, porque eu, Alexandre, eu consigo captar a essência da informação, assim como a legenda é mais uma escrita do português, que eu tenho uma boa leitura do português, eu consigo assimilar as informações. É isso. É meu processo, é esse. Não é uma identidade pessoal, não. É uma ferramenta que isso me dá um conforto do acesso à informação. É o acesso, entendeu? Hum. Não é porque eu falo livros porque é bonito. Não, não é. A questão não é a beleza. A questão é acessar a informação. Cada um com suas características que devem ser respeitadas, seguindo as normas do ABNT. É isso, Gisele. Né, o direito dele é o direito da acessibilidade, que é o que a gente fala. Então ele tem e é interessante quando ele fala isso, né, de não ser uma coisa só, né, de não ser só legenda, ou só libras, ou só outro recurso. A norma, por exemplo, ela traz bem claramente ali como requisito vários fatores, assim, legenda, básico, básico, básico. A transcrição também de áudio, por quê? Até o Ale várias vezes ele comenta, né, assim como outras pessoas surdas e outras pessoas também que ouvem, mas que são neurodivergentes ou que preferem de alguma forma ter esse conteúdo assimilado de uma outra forma, a transcrição ajuda, porque aí você pode retomar o que foi falado, né, voltar a algum ponto e não só acompanhar o que está acontecendo ali naquele falado naquele momento. Então isso também é um requisito, né, a audiodescrição, né, como o Ale também comentou, né, de pessoas cegas, né, que em caso de vídeo elas não estão acompanhando o que está sendo mostrado, né, uma imagem que está sendo mostrada ali. Então ajuda também a pessoa com, né, com cegueira. Ajuda também pessoas neurodiversas que muitas vezes elas, observam algum ponto ali para fazer alguma conexão maior com o que elas perderam. Pessoas surdo-cegas, como o Ale também estava comentando. Então isso também é requisito, isso também é obrigatório, isso também está lá claro na NBR. E outros quesitos a mais aí que a gente pode ir falando ao longo do papo uma coisa interessante, ele falou também muito de Libras, né, que é a língua materna dele, é a primeira língua dele, assim como de muitas pessoas surdas. E Libras, na NBR, ela tá como recomendação. Aí fala, a diferença entre recomendação e requisito. Requisito, é exigência, né, aquela coisa, não pode deixar de colocar, de inserir. Recomendação desejável, é muito legal. Só que a gente sempre reforça muito isso, gente. O depoimento dele foi super claro. É ultra importante, é ultra importante. Então, se você quer incluir, se eu até olhar para a câmera agora falando isso. Se você quer incluir mais pessoas, se você quer fazer com que sua informação seja, ganhe, né, uma dimensão muito maior, que ele atinja realmente impact, né, melhor, o maior número de pessoas possível, inclua tudo isso, inclua a Libras também.
porque é fundamental, é essencial para pessoas com essas características. Complementando isso que você trouxe, Sô, é muito interessante, porque é um grande desafio agora que a gente está lidando enquanto a comunidade é a surdo-cegueira, né? Porque o surdo-cego ele é diferente daquele que é surdo. Então, e qual é o desafio com a comunicação para essas pessoas? Então, isso é um assunto que a gente vai precisar estar junto com pessoas com surdo-cegueira para entender quais são as demandas de acessibilidade que eles têm e trazer isso também para as normativas, né? Claro que a Libras ela atinge somente os surdos? Não. Existem algumas pesquisas também que falam que a língua de sinais ela também auxilia muito pessoas com autismo, com algum espectro autista, que não têm uma comunicação verbal, mas podem se apoiar nessa comunicação sinalizada a partir da língua de sinais, porque é uma língua de estrutura muito visualizada, e a partir daí ter acesso a essa comunicação. Então perceba que as pessoas com espectro autista estão aprendendo língua de sinais também para utilizar isso como um recurso de comunicação. Agora, aquelas pessoas idosas, por exemplo, que também não têm nenhum tipo de acesso à audição, elas podem acompanhar também o vídeo a partir da legenda, né? Ou então porque tem algum tipo de comprometimento neural, a língua de sinais ela também tem sido utilizada por essas pessoas que não necessariamente são pessoas surdas. Então a gente pode entender esse recurso não como um recurso que atende apenas pessoas surdas, mas que atende pessoas que têm essas necessidades de comunicação. Perfeito. Eu gosto muito quando a gente reflete sobre como todo mundo se beneficia dos recursos de acessibilidade, não apenas as pessoas com deficiência, porque acho que a gente consegue atingir mais ainda as pessoas quando elas entendem que em algum momento da vida, se é que elas já não utilizam, né, esses recursos, elas fazem o consumo de recursos de acessibilidade. O que vocês dois trouxeram de ofertar recursos de libras e legendas, sempre assim, me relembrou de uma situação, na verdade, nós do Seu Web, a gente fez um evento em março, que foi perdão, em julho, que se chama Todos na Web, faz parte dessa iniciativa aqui que a gente está promovendo, e a gente falou justamente sobre a norma BNT de forma, iniciante, né, introdutória, essa BNT de acessibilidade digital. E no nosso evento a gente ofereceu libras, audiodescrição, transcrição, estava bem completo. E no feedback, a gente recebeu, um depoimento de uma moça compartilhando que para ela foi muito importante ter as legendas ao vivo, porque ela pôde se localizar no conteúdo, ela pôde revisitar, às vezes o palestrante fala um pouco acelerado, eu sou uma pessoa que eu também às vezes me empolgo e falo super rápido, e ela pôde acompanhar de forma plena o conteúdo fazendo uso das legendas. Então, é algo, assim, que me chama atenção e faz eu refletir também no meu dia a dia. Eu particularmente prefiro consumir conteúdos que tenham legendas também, justamente por essas situações de tô no transporte público sem fone, tô no ambiente compartilhado e não quero, incomodar as pessoas que estão ao meu redor. Então, para eu assistir um vídeo, eu preciso que ele tenha legenda. E se ele não tá legendado, eu perco acesso àquele conteúdo, deixo de consumir. E aí eu fico pensando também agora que a gente está num mundo super digital, redes sociais a mil, a moda de vídeos, né, muito conteúdo em vídeo, principalmente vídeos curtos, e nem todo mundo coloca legenda, ou quando coloca legenda, são aquelas legendas que ficam pulando, que o contraste você não enxerga nada, Me enfim. incomoda muito. Nossa, é muito complicado. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como é que que a gente pode fazer com que os nossos conteúdos, aí eu vou trazer o recorte de rede social, eles podem ser acessíveis também. Tem muitas ferramentas gratuitas, pagas, à disposição do que você quiser para facilitar essa inclusão, dessas ferramentas, desses tópicos, assim, né, nos vídeos das redes sociais. É tranquilo, é muito rápido, é muito fácil. Da mesma forma que você faz o vídeo, você vai lá, usa o aplicativo, rapidinho ele já coloca a legenda naquele vídeo. Aí a escolha da legenda, isso é muito importante, porque você até comentou, é muito comum, a gente vê, né, aquelas legendas de palavrinha por palavrinha coloridas, que piscam, ou uma por vez. Sim. E aí o Ale comentou no começo, né, que ele vai pegando, pescando algumas palavras, né, para entender o contexto.
E aí, assistir um vídeo com uma legenda, palavra por palavra, eu quero até que ele comente como que é isso para a compreensão do conteúdo. No meu caso, por exemplo, que eu ouço, estou ouvindo aquele áudio e automaticamente quando aquela legenda fica piscando ali, ela também me chama atenção, eu acabo ouvindo e lendo. Aquilo me atrapalha, eu começo também a me confundir muitas vezes com o que está sendo falado. Então também quando for usar esses aplicativos, usar os recursos da legenda mais, mais adequada possível, pelo menos uma frase mais completa ali, ou pelo menos um máximo de palavras ali por frase para ficar mais adequado. E um problema que muitas vezes acontece é que as pessoas querem incluir, né, em rede social um vídeo com muita informação em 1 minuto. Sim, Aí acelera o áudio. Aí acelera o áudio, aí a legenda precisa ser mais rapidinha. acompanha. Então, aí a gente tem a legenda, mas será que está acessível? Será que está fácil para todo mundo compreender? O que você acha, Lê? Nossa, muito interessante isso que você traz, porque as redes sociais, né, elas pipocam de conteúdo o tempo todo e tem essas legendas que me incomodam profundamente, porque eu fico imaginando, as pessoas que criam conteúdo, elas nunca pararam para perguntar, essa legenda te incomoda? Ela é funcional? Eu me sinto como se eu nunca tivesse sido perguntado, né? Não é que eu preciso assim, que eu ache que deva ser assim. Eu acho que precisa ter uma compreensão de o que é confortável para o público acompanhar, né? Então é preciso ter essa consciência de que, ó, meu público tem pessoas com deficiência, tem pessoas idosas, tem pessoas que têm outras necessidades de comunicação. Por exemplo, a minha mãe, que já é uma senhora idosa, ela odeia essa legenda que fica pipocando na tela, né? Porque o tempo que ela precisa de acessibilidade, porque ela não estava acostumada, né, com as redes sociais, e isso traz até um certo nervosismo para ela, porque eu tive uma criação que eu leio muito português, né? Então eu já nasci numa época em que a tecnologia já estava muito mais desenvolvida. Então chega um momento que ela nem quer mais acompanhar por causa da falta desses recursos. Agora, se a gente for pensar, né, como a Su comentou, essa questão da comunicação clara, de ser uma comunicação assertiva, uma comunicação acessível, né? O que é que a gente precisa pensar na importância é na simplicidade das palavras, né? Para que o máximo possível de pessoas possam compreender. Então, não fazer aquele conteúdo que tem uma palavra muito formal, mas de alguma forma entregar essas informações para aquelas pessoas que têm deficiência ou até mesmo as pessoas que não têm deficiência, mas precisam desse recurso de acessibilidade, né? Porque ela pode ter uma outra forma de aquisição de linguagem. Aí, se é um conteúdo acadêmico, ele precisa ser adequado, se é um conteúdo político, se é um conteúdo focado em qualquer um dos temas, né? A gente precisa entender que as pessoas elas adquirem a linguagem e adquirem aquele conteúdo de formas diferentes. Então, se for pensado o acesso a essas informações, é muito mais fácil. Acho muito, muito importante a ler essa sua fala, principalmente porque as pessoas estão acostumadas a dialogar só para a bolha dela, né? Uhum. Então usa os termos técnicos, jargões, e quando a gente fala de passar o conteúdo para todo mundo, a linguagem simples ela é muito importante. Todo mundo tem que ser entendido e tem que entender. Então, acho que é muito, muito legal e acho que entra também num gancho que eu quero pegar, que é quando a gente fala de acessibilidade de áudio e vídeo, existem diversas frentes, né, não é algo só técnico. Acho que isso é um exemplo, né, que a gente está falando de linguagem Isso. simples, que não é só ali no código ou Não. então nos bastidores. Então eu queria ouvir de vocês quais são as frentes de atuação que a gente precisa estar envolvido para garantir que tudo funcione de forma acessível. O legal da acessibilidade Pode começar, pode tudo, fique à vontade. o legal da acessibilidade eu acho que o mais importante é ter esse pensamento da acessibilidade, que eu acho que faz com que a gente pense muito além do código, muito além do que está lá escrito na norma específica, mas a gente cria uma cultura da acessibilidade. Isso é muito legal, porque aí a gente começa a pensar nas pessoas com diversos perfis, como que a gente pode fazer tudo funcionar bem para a maior parte das pessoas, né? Independente se ela tem uma deficiência permanente, temporária, situacional ou diversos motivos. A gente está vivendo numa sociedade cada vez mais ansiosa. E a acessibilidade também para esse momento pode
piorar a ansiedade ou até contribuir para diminuí-la. Então isso é muito legal. Então quando a gente pensa em acessibilidade, o ideal é pensar sempre essa questão de criar essa cultura, de criar esse pensamento né, de acessibilidade, mas tem umas pessoinhas, né, que elas, né, que trabalham ali, né, nas organizações produzindo esses conteúdos, ou até pessoas autônomas que produzem esses conteúdos, que é importante saber. E tem umas tais das frentes, né, que a gente fala. Uma de conteúdo, quem produz, né, o conteúdo. No caso aqui, né, que a gente está falando de áudio e vídeo, é importantíssimo a pessoa não pensar na possibilidade de criar um vídeo, de criar um podcast, criar uma coisa, sem ter um recurso de legenda, sem ter um recurso de transcrição, sem ter um recurso de controlar aquela, né, o andamento ali daquele vídeo, daquele áudio que está tocando. Então já ter isso em mente, assim, que ela precisa, eu sou de conteúdo, então eu já vou criar o roteiro, já vou criar né, o que eu vou falar, e eu também já vou incluir legenda na sequência, já vou incluir esse texto transcrito. Quem é de design, fala, mas de design não precisa nem se preocupar com vídeo e nem com áudio e tal. Talvez com o áudio não, mas se esse áudio for incluído numa página web, ela precisa ter também um design ali pensado também para isso, para facilitar aquela compreensão daquele conteúdo. Mas em vídeo é onde essa pessoa entra, esse profissional entra com mais força, que é, por exemplo, pensando numa tela, né, de um vídeo, ele ter ali, né, participar da equipe para ter o espaço garantido ali, para ter a janela de libras no espaço adequado e não um piquititiquinho ali no pedacinho da tela ou onde sobrou, né, porque é bem comum que a gente vê às vezes. Sim. Ou a gente vê às vezes uns vídeos assim que a janela de libras cobre uma informação importante do vídeo, informação visual Sim. ali, né? Então, garantir isso, garantir o espaço da legenda também adequada, garantir também o espaço ali para encaixar depois, né, os botões ali onde a equipe da programação entra, a equipe dos códigos entra para fazer isso tudo direitinho funcionar, para que a pessoa tenha uma liberdade, uma rapidez de clicar lá para poder pausar a hora que ela quiser, que ela controla o volume do áudio, né, para ela ter essa autonomia. E a equipe de gestão, quando a gente pensa assim, né, num grupo ali que é envolvido nessa produção de conteúdo web, a equipe de gestão ela é aquela que olha se está tudo funcionando. Ela olha se está tudo, se esses requisitos estão sendo cumpridos, se tem algo a mais que possa melhorar a experiência dessas pessoas ali com aquele tipo de mídia. E ver se é o caso de incluir um treinamento a mais, e uma informação a mais, ou um recurso a mais para equipe de conteúdo, de gestão de gestão não, de programação e de design. Quer completar alguma coisa? Esqueci. Eu quero acrescentar uma informação muito relevante. Eu, como consultor, também eu faço parte do gestor de projeto de uma parceira minha, que eu sempre falo para os clientes, para as pessoas, a importância de lembrar sempre, antes de começar qualquer projeto, conteúdo, informação no site, tudo. Primeiro, pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Um contexto do conteúdo, do programa. Vamos analisar, então é mais fácil. Você convidar um time, tá? Acessibilidade, pessoa surda, pessoa cega, pessoa autista, pessoa idosa, seja lá o que for. É compor esse time para ter uma discussão, porque para tentar entender o que é necessário antes de começar a produzir o conteúdo. Tem questão das cores, da legenda, a cor, a altura, qual é o conteúdo, a informação, vai ser uma linguagem simples, uma linguagem clara. Acho que Alexandre, tenho que pensar em tudo, porque eu tenho uma cultura na minha cabeça, eu tenho uma cultura inclusiva dentro de mim. Uma cultura inclusiva, eu sempre penso em todo mundo, eu não quero deixar ninguém excluído, ninguém excluído. Só que fala, web para todos. Ó, pessoal, web para todos, significa que é oferecer acessibilidade para todo mundo. Ponto. Não tem questionar, justificar, não.
Se houver o questionamento ali no meio, é porque não houve o planejamento inicial. Então, eu sempre falo, vamos planejar no começo. É trabalhoso no começo, sim, mas é só você criar uma ferramenta pronta e isso vai facilitar todo o processo, vai ficar mais otimizado até o final. Não vai ter prejuízo financeiro e tudo mais. Agora, se você fizer esse retrabalho no meio e no fim, nossa, vai ser muito mais trabalhoso do que no começo. Então, é mais fácil só ter um time inclusivo, pessoa surda e tudo mais. Uma pessoa surda que tenha conhecimento e vivência, pessoas com surdo cego, pessoas surdas com características diferentes, como é a linguagem, porque eu conheço pessoas idosas que se incomodam, porque eu tenho uma bagagem das informações deles comigo, pessoas surdas cego, eu tenho uma bagagem das informações comigo, como é que eu posso ajudar vocês? É isso, pessoal. Pergunte, não fica achando, gente, achismo, é o que todo mundo acha. É o conjunto, né, da coisa, é isso que ele falando, dessa cultura, desse pensamento inclusivo, desse pensamento, né, que a gente tem de acessibilidade, de querer incluir os recursos, e aí como fazer isso da melhor forma possível. Por isso que é legal ter a pessoa de design também, que tem geralmente essa perspicácia, tem mais habilidades em ajudar nesse quesito. Me ocorreu aqui quando a gente estava falando de transcrição, que massivamente hoje em dia na web, os tutoriais, principalmente, eles estão disponibilizados, em formato de vídeo, sem essa transcrição do conteúdo. E às vezes o vídeo, ele tem 40 minutos e eu só quero uma parte dele, eu só quero uma informação. Quando eu não tenho essa transcrição, eu não consigo localizar de forma rápida essa informação. Às vezes eu preciso assistir o vídeo inteiro para utilizá-lo de fato 2 minutos desse vídeo de 40 minutos. Então eu queria que, acho que principalmente o Ale contasse pra gente da importância da transcrição, a Su também, claro, e contar como a ABNT ela aborda a parte de transcrição. Então, sobre essa questão da transcrição, né, ela é muito importante, porque eu, enquanto usuário, eu posso até ter ali o recurso da legenda, e aí se eu tenho a transcrição do texto todo, é muito bom para mim, porque eu posso me recorrer a esse texto todo de maneira sintética para me localizar elementos que já foram ditos, né, ou então auxiliar no contexto daquela informação que está sendo passada ali. E eu tenho informações que muitas pessoas autistas também têm incômodo com o áudio, né, e quando tem essa transcrição, elas conseguem acompanhar de maneira mais fácil. Então, pessoas da terceira idade também, por exemplo, a minha mãe, ela fala que, nossa, para ela é maravilhoso quando tem essa transcrição, porque ela tem um menor cansaço ao acompanhar as legendas ao vivo. Acho que é isso, né? Eu gosto. Quer completar alguma coisa relacionada à norma? Então, isso tudo já é legal, né, para quem, Sim. né, todos os perfis de pessoas que ele já comentou. Se a gente for pensar também, é ótimo para SEO, que as informações acabam sendo Sim. mais fáceis de ser pesquisadas, e para a gente fazer o que você comentou mesmo. Então, na BNT, né, de poder olhar lá e ir no momento certinho do vídeo. E a BNT, ela fala isso, a norma, né, 17225, tem lá como requisito também, né, além da legenda, essa transcrição de áudio, por como exigir, como obrigatório. Boa. E aí, já que eu puxei o gancho de transcrição em vídeo, vou falar um pouquinho agora de vídeo. As pessoas costumam achar que quando já tem imagens, dentro do vídeo, essas imagens são autoexplicativas, elas se explicam sozinha. E por que que isso é ruim? É um mito, né, quando a gente fala de acessibilidade. Qual a importância da gente ter a audiodescrição dessas imagens dentro dos vídeos e fora também, a imagem por si só? É a tal da uma imagem fala mais que 1000 palavras, né, Dizem, né? para quem enxerga, para quem enxerga. Para mim, por exemplo, a imagem é importante, né? Ah, Eu sei, porque é a visualidade, mas eu também preciso pensar naquelas pessoas que não têm esse recurso visual, né? Por exemplo, uma pessoa cega, né? Então ela vai depender da audiodescrição, né? Para ter acesso àquela informação. Então, são várias perspectivas, são várias características. Então, a minha característica por ser uma pessoa surda é a visualidade, né? Agora, a Su, por exemplo, pode comentar que a visualidade ela não é tão importante e vai depender de para quem ela é importante, né? Então, depende, são vários perfis. E dependendo da imagem, se ela não for tão óbvia, se ela não for, né, precisar de algum recurso a mais também, né, a audiodescrição ajuda, então, não só as pessoas que não estão enxergando ali,
mas também pessoas que enxergam, mas que não, por algum motivo, não estão vendo aquele vídeo naquele momento, então também é um recurso. Eu uso pra caramba isso também. Várias vezes eu estou só ouvindo o áudio e aí eu tenho o recurso ali da audiodescrição do que está rolando. Então, isso também é muito bom. E também, por ser excelente, por ser algo fundamental, principalmente para as pessoas que não enxergam, que não podem, né, ver aquela imagem, é também mais um requisito ali escancarado, claríssimo ali na BNT. É isso que eu ia perguntar. O que que a norma BNT fala desses recursos, tanto de Libras, quanto transcrição e audiodescrição, principalmente quando a gente fala de eventos ao vivo? Eventos ao vivo, exigência, né? Tem a legendas em tempo real, isso é obrigatório. Transcrição é uma recomendação, então, se for possível, é sempre muito legal, porque, como a gente estava comentando, é um recurso a mais Sim. para ampliar a compreensão. E a audiodescrição também é um requisito, né, como um recurso adicional ali, né, ao vídeo. Mas se, né, no que estiver acontecendo no vídeo, as pessoas, o áudio ali presente já suprir essas informações, já comentar ali sobre as imagens que estão acontecendo, aí não precisa colocar um recurso a mais. Senão, aí precisa dessa faixa adicional aí que a gente disse. Bem, isso que a Su trouxe, né, dessas perspectivas das normas é muito importante. A questão, aquilo que é recomendável e a transcrição que é um recurso adicional, né? Mas, por exemplo, para mim, esses dois recursos, eles me atenderiam muito mais. Então, eu sei que a norma, ela recomenda alguns aspectos, mas a gente quer que vocês entendam que mesmo sendo recomendável, a gente precisa olhar a realidade, né, daquelas pessoas que estão ali acessando aquele conteúdo. Então, se ela tem essa necessidade, como eu, por exemplo, tenho, aquilo me dá segurança, me dá autonomia, me dá independência para ter acesso àquela informação. Então, eu não quero depender de uma outra pessoa para pedir aquela informação. Então, por mais que a norma recomende, seria interessante que as pessoas tivessem essa possibilidade de serem autônomas. Acho que tudo que a gente trocou aqui hoje reforça como é importante que, quando a gente fala de áudio e vídeo, acho que principalmente vídeo, é importante que a gente tenha essa soma de recursos de acessibilidade para que todos possam consumir da forma que for mais confortável, né, para o seu uso, para a gente poder assimilar, ter acesso à informação. São medidas que tornam o conteúdo inclusivo para milhões de pessoas. E o que faz um vídeo, áudio, ele ser realmente acessível é a soma de tudo isso que a gente falou aqui. Gente, a gente precisa encerrar agora, infelizmente, uma pena. Foi muito, muito bom. Acho que antes de fazer o encerramento oficial, eu queria pedir tanto para a Lê quanto para a Su fazerem palavras finais aqui no nosso episódio. Acho que a mensagem que eu deixaria aqui é essa mudança de pensamento, a gente ter essa vontade de querer incluir as pessoas. Eu acho que a BNT ajuda demais, essa norma específica, 17225 ajuda muito. Ela deve ser seguida e deve ser, sim, né, cumprida, mas a gente sempre também ter essa atitude de querer incluir mais pessoas, né, de querer ter eh, essa vontade de fazer com que a nossa informação seja compreendida por o maior volume de pessoas possível. Eu acho mais, não é que eu acho, eu vou falar, eu acho, falar se, tipo, de forma mais coletiva, pensando no coletivo, pré-requisito, temos a norma, como a Gisele falou, temos a norma, mas compor um time de pessoas com vivências específicas, o que facilita que ninguém poderia ter pesquisando a informação. Cada pessoa já tem essa informação pronta na vivência pessoal, na prática. Pronto, temos a norma, já tem um time pronto. Com esse time, junto com todos os outros times, que são pessoas fixas, tal, conteudista, por aí vai, designer, programador, tudo isso, todo mundo na mesa só, fazendo essa discussão, desenhando tudo de uma vez, pode levar uma semana, 2 semanas, ou um mês inteiro desenhando tudo para poder produzir algum conteúdo no mês seguinte. Aí, se você imaginar no cronograma, é criar um cronograma inclusivo, é um cronograma, uma estrutura inclusiva na sua mente, no seu corpo, e isso vai facilitar todo o processo.
Não fácil. Acho que vocês precisam mudar o pensamento para, não, gente, é muito complicado. Não. Quantas pessoas falam que é complicado ou é muito caro? Não. Eu acho que você não entenderam como é que funciona o processo. Você sabe que é um processo demorado, análise, por exemplo, a mania de muitos produtores, que eu conheço produtores, clientes, instituições, empresas, entregam todo o conteúdo assim. Eu preciso disso para 2 dias. Pessoal, é impossível entregar um trabalho de qualidade. Quando é em cima da hora, entrega para ontem, mais caro é. Se for com 1 mês de antecedência, ou no mínimo 2 meses com antecedência, vai ficar muito mais acessível. Assim como, acho que pensando na acessibilidade, não é só acessibilidade física, atitudinal, comunicacional, mas também acessibilidade financeira. É o que mais se preocupa com todo mundo. Então, bem, pensamento acessível. É criar essa cultura do pensamento acessível. É isso, pessoal. Eu sou uma pessoa que sempre busco dar soluções ao problema. Inclusificar, entre aspas, inclusificar todo mundo. Isso vai facilitar todo o processo, pessoal. Vamos transformar um mundo melhor para todo mundo. Menos obstáculo possível. Assim todo mundo vai ter uma vivência em harmonia e vai poder aproveitar mais tempo com a família. Não é? Muito bom. Eu vou encerrar com o quê? Se a Ale falou tudo que eu tinha pra falar. Pessoal, então é isso. Fim de episódio. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui hoje, seja por áudio ou vídeo. Fiquem atentos, porque a gente tá lançando vários episódios por aí. E até o próximo episódio, todos na web. Obrigada. Este é o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.